A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, porque sei que muitas irmãs podem estar passando por algo parecido e precisam saber que Deus não nos abandona. Desde pequena fui criada no caminho do Senhor. Meus pais sempre foram servos fiéis, e eu cresci ouvindo os hinos, participando das reuniões e aprendendo a amar a obra da piedade. Sempre sonhei com um casamento abençoado, onde eu pudesse servir ao meu marido e criar meus filhos na presença do Senhor, como a palavra ensina. Quando conheci Daniel, achei que tinha encontrado o homem certo. Ele era sério, participava das reuniões e parecia ter um bom coração. Depois de algum tempo, ele pediu a palavra para mim, e meus pais, depois de orar, deram a bênção. Eu me senti feliz, agradecida a Deus por ter me dado um companheiro que me levasse no caminho certo. O casamento foi simples como deve ser, e no começo tudo parecia bem. Eu me esforçava para ser uma boa esposa, cuidar da casa, ser submissa e respeitosa como aprendemos. Mas com o tempo, comecei a notar que algo não estava certo. Daniel começou a chegar tarde em casa, dizia que era por causa do trabalho, mas eu sentia que tinha mais coisa. Ele ficava irritado quando eu perguntava, e eu, para não criar contenda, engolia tudo e orava em silêncio. Até que um dia eu adoeci. Fui ao médico e descobri algo que me deixou sem chão. Eu não queria acreditar, não queria pensar no pior, mas a verdade é que meu coração já desconfiava. Quando confrontei Daniel, ele não teve coragem de me olhar nos olhos. Foi então que ele confessou, tinha me traído. Irmãos, eu não sei explicar a dor que senti naquele momento. Parecia que o chão tinha se aberto debaixo dos meus pés. Eu me senti enganada, humilhada e o pior, achava que tinha falhado como esposa. Mas mesmo naquela hora eu não deixei de clamar a Deus. Chorando, eu disse, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Foi numa noite de muita oração que Deus me deu paz. Lembro que sonhei com uma luz muito forte, e uma voz me disse, não foi você que falhou, eu estou contigo. Quando acordei, senti um alívio no coração. Não era fácil, mas eu sabia que precisava tomar uma atitude. Contei tudo para meus pais e eles, como sempre, me apoiaram. Meu pai orou por mim, e juntos buscamos a orientação dos irmãos mais velhos. Não foi fácil, mas com a ajuda de Deus, tomamos a decisão de separar. Não foi por ódio, não foi por vingança, mas porque eu não poderia continuar numa situação que não agradava a Deus. Hoje, algum tempo depois, posso dizer que Deus me libertou. Não foi um caminho fácil, mas Ele esteve comigo em cada passo. Aprendi que às vezes as coisas não saem como a gente planeja, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele não nos deixa sozinhos, não nos abandona na hora da dor. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração, fale com seus pais, com os irmãos mais velhos. Deus tem um caminho para você, e Ele vai te mostrar. Não tenha medo de buscar a verdade, porque só ela nos libera. Deus abençoe a todos. Se este testemunho tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe com os irmãos. Que Deus nos ajude a sempre buscar a sua vontade em tudo. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não nos deixa sem saída. Mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, Ele abre um caminho. Depois da separação, muitos pensavam que eu ia ficar abalada, que ia me fechar, que ia desanimar da vida. Mas não foi assim, porque quando a gente confia em Deus, Ele nos sustenta. Os primeiros dias foram difíceis, não vou mentir. Eu acordava com um peso no peito, perguntando, Senhor, por que tudo isso? Mas nas reuniões, quando os irmãos cantavam os hinos, quando o irmão lia a palavra, eu sentia uma paz que não vinha de mim. Era Deus falando no meu coração, confia em mim. Eu tenho um plano. Meus pais, que sempre foram meu porto seguro, me disseram, filha, não é porque uma porta fechou que Deus não vai abrir outra. Você é jovem, tem sua vida pela frente e o Senhor vai te guiar. E foi isso que eu fiz. Comecei a me dedicar mais à obra, a ajudar nas atividades da mocidade, a visitar as irmãs doentes. Não era para me distrair, não. Era para me aproximar mais de Deus, porque eu sabia que só nele eu ia encontrar forças para seguir em frente. Um dia, numa reunião de jovens, um irmão mais velho falou sobre a importância de esperar em Deus, de não tomar decisões por impulso. E aquilo me tocou fundo, porque eu podia ter me apressado, podia ter procurado arrumar minha vida sozinha, mas eu escolhi esperar. Escolhi confiar que se era da vontade de Deus, Ele ia me mostrar o caminho certo, no tempo certo. E foi assim que depois de quase 2 anos conheci o irmão Marcos. Ele não era da minha congregação, mas de uma comum aqui perto. Um irmão sério, trabalhador, que amava a obra e tinha um coração bom. Não foi amor à primeira vista, não. Foi algo que foi crescendo com o tempo, com as conversas, com as orações.
A gente começou a se encontrar nas reuniões, a trocar ideias sobre a palavra, e aos poucos, fui sentindo que Deus estava me mostrando que aquela poderia ser uma nova chance, mas eu não queria errar de novo. Então, antes de qualquer coisa, eu pedi a Deus um sinal. Não um sonho, não uma visão, mas uma paz no coração. E foi isso que eu senti. Quando o irmão Marcos veio conversar comigo e com meus pais, quando ele pediu a palavra, eu não tive medo. Tive certeza. Porque dessa vez não era só emoção, não era só vontade minha. Era Deus confirmando. Esse é o caminho. Hoje já faz um ano que estamos casados, e posso dizer que Deus restaurou tudo que o inimigo tentou destruir. Não foi fácil, irmãos. Teve noites de choro, teve dias de dúvida, teve momentos em que eu pensei em desistir, mas Deus nunca me deixou. Ele foi moldando meu coração, me ensinando a perdoar, a confiar de novo, a amar sem medo. E o irmão Marcos? Ele tem sido um companheiro, um apoio, um homem que busca a Deus de verdade. A gente ora juntos, a gente serve na obra juntos, e isso tem feito toda a diferença. Porque um casamento abençoado não é só questão de sorte, não é só questão de sentimento. É questão de dois corações submeterem à vontade de Deus. Se você tá lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que sua vida tá arruinada, que ninguém vai te entender, eu quero te dizer, Deus entende. Ele vê suas lágrimas, Ele ouve suas orações, e Ele tem poder para mudar sua história. Não importa o que você passou, não importa quem te magoou, Deus pode restaurar. Mas você precisa confiar nele. Precisa buscar a sua face, precisa deixar Ele agir no seu tempo. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo aquilo que eu passei não foi em vão. Deus usou até as minhas dores para me aproximar dele, para me fazer mais forte, para me ensinar a depender só dele. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Então, irmão, irmã, não desista. Não se deixe abater. Busque a Deus de todo o coração, fale com os seus pais, com os irmãos mais velhos, e deixe que Ele guie seus passos. Porque no fim, quem está com Deus, nunca está sozinho. Que Deus abençoe a vida de cada um que está lendo este testemunho. Se você precisa de oração, deixa nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilha esse relato. Que Deus use essas palavras para tocar corações e trazer libertação. E lembre-se, Deus não falha. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a dor parece grande demais, Ele está no controle. Confie nele. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Deus não nos deixa no escuro. Mesmo quando a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que a dor é grande demais, Ele está ali, trabalhando em silêncio, preparando um caminho que a gente ainda não vê. Foi o que aconteceu comigo. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, tudo parecia tão confuso. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo, no casamento, na minha vida, até na minha fé. Mas minha mãe, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na obra tem, me falou uma coisa que marcou meu coração. Filha, Deus não tira a gente de um lugar para nos deixar no vazio. Ele tem um propósito. Agora é hora de você se firmar nele de novo. E foi o que eu fiz. Comecei a frequentar as reuniões com mais fé, a pedir a palavra nos cultos, a buscar a Deus não só com lágrimas, mas com ação. Não foi fácil, não. Tinha dias que eu ainda acordava com aquele peso no peito, com a lembrança da traição, com a vergonha de ter sido enganada. Mas toda vez que eu pensava em desistir, Deus colocava alguém no meu caminho para me fortalecer. Às vezes era uma irmã que me dava um abraço apertado e falava, Deus vai te restaurar, irmã. Outras vezes era um irmão mais velho que, sem saber de nada, pregava justamente sobre a fidelidade de Deus nos momentos de prova. Até que um dia, depois de muito orar, eu senti uma paz que não vinha de mim. Era Deus falando no meu coração, agora você está livre. Agora você pode seguir em frente. E foi aí que eu entendi que a minha história não tinha acabado ali. Pelo contrário, era como se Deus estivesse me dando uma segunda chance para viver direito, para servir a Ele sem amarras, sem medos. Hoje eu posso dizer com toda certeza, Deus não só me tirou daquela situação, como me deu uma vida nova. Não é que eu não sinta mais a dor do que passei. Às vezes, quando vejo alguma coisa que me lembra daquele tempo, ainda dói um pouco. Mas agora eu sei que aquela dor tem um significado. Ela me ensinou a valorizar a verdade, a buscar a Deus antes de qualquer decisão, e a nunca mais me contentar com menos do que Ele tem para mim. E o mais lindo de tudo é que depois de um tempo, Deus me surpreendeu de novo. Não da forma que eu esperava, não do jeito que a gente costuma planejar, mas do jeito dele, perfeito. Um irmão da Irmandade, homem de Deus trabalhador, que já tinha passado por provas também, começou a se aproximar com respeito, com temor a Deus. Não foi nada apressado, não foi nada fora da ordem.
Ele pediu a palavra para os meus pais, conversou com os irmãos mais velhos, e tudo foi feito como manda a palavra. Hoje nós somos casados na bênção de Deus, e eu posso testemunhar, Deus restaura sim. Ele não só sarou as minhas feridas, como me deu uma família de novo, uma família que honra Ele. Mas eu não tô aqui para falar só de mim. Eu tô aqui para dizer para você que tá lendo isso e tá passando por algo parecido. Deus tem um plano para sua vida. Talvez você esteja num casamento que tá te destruindo, talvez você tenha sido traído, talvez você esteja com medo de contar para alguém. Mas eu te digo, fale. Busque os irmãos mais velhos, converse com seus pais, não carregue esse peso sozinho. Porque o inimigo quer que a gente se cale, que a gente se envergonhe, que a gente ache que não tem saída. Mas em Cristo sempre tem saída. E se você tá pensando, mas e se eu for julgado? E se os irmãos falarem de mim? Eu já passei por isso, e eu te digo, quem é de Deus não julga, acolhe. A irmandade verdadeira não vai te condenar, vai te estender a mão. Claro que sempre tem aqueles que falam, que murmuram, mas isso não vem de Deus. O que vem dele é amor, é paz, é restauração. Então, irmão, irmã, não importa o que você tá passando hoje, Deus é maior. Ele pode mudar a sua história, assim como mudou a minha. Só não desista. Não deixe o desânimo te vencer. Busque a Deus, fale com os seus pais, com os irmãos de confiança, e deixe que Ele faça a obra dele na sua vida. E para finalizar, eu quero deixar um versículo que Deus colocou no meu coração naquela época e que até hoje me fortalece. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Não é fácil esperar, não é fácil confiar quando a gente não vê a saída. Mas Deus nunca falha. Nunca. Que Deus abençoe a vida de cada um que leu até aqui. Se esse testemunho tocou você de alguma forma, deixa um amém nos comentários. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. E se você está passando por uma prova e precisa de oração, manda uma mensagem que eu e muitas irmãs aqui vamos orar por você. Porque no final das contas, a gente não está sozinho nessa caminhada. Deus está conosco, e a Irmandade também. E juntos a gente vai vencer. Amém. Eu lembro que depois de tudo aquilo, eu fiquei um tempo sem entender direito como ia seguir em frente. A gente cresce ouvindo que o casamento é para sempre, que a gente tem que honrar os votos, e de repente você se vê numa situação que não faz sentido, que dói, que machuca a alma. Mas irmãos, eu aprendi uma coisa, Deus não nos deixa no escuro. Ele não nos abandona quando a gente mais precisa dele. Pode demorar, pode doer, mas Ele mostra o caminho. Os primeiros dias na casa dos meus pais foram difíceis. Eu chorava sem querer, às vezes no meio da cozinha, às vezes no quarto, com a porta fechada para ninguém ouvir. Minha mãe, coitada, não sabia direito o que dizer, mas ela fazia o que sempre fez, orava. Todo dia, antes de eu dormir, ela colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse força. E sabe, irmãos, a oração da mãe tem poder. Não é à toa que a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Aquilo me segurou quando eu achava que ia desabar. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, certo dia me chamou no escritório dele. Ele olhou para mim com aquele jeito sério que só pai tem e falou: "Filha, você não tá sozinha. Deus tá vendo tudo, e Ele não vai deixar isso ficar assim. Mas você precisa confiar em Ele de verdade. Não adianta só dizer que confia, tem que entregar." Eu não consegui responder, só balancei a cabeça, porque as lágrimas não deixavam. Mas aquelas palavras ficaram dentro de mim como uma semente. Deus não estava me abandonando. Ele estava me preparando para algo novo. Claro que não foi fácil. Teve gente que ficou do lado dele, que achou que eu estava exagerando, que casamento é para aguentar tudo. Teve irmã que me olhou com pena, como se eu fosse uma coitada, uma rejeitada. Teve até quem falou que eu devia ter feito algo para merecer aquilo. Mas, irmãos, quando a gente está com Deus, a opinião dos homens não pode abalar a gente. O que importa é o que Deus fala, não o que os outros pensam. E Deus estava falando no meu coração: "Você é minha filha. Eu te amo. Eu tenho um plano para você." Com o tempo eu comecei a enxergar as coisas diferente. Não era mais uma questão de por que isso aconteceu comigo, mas de o que Deus quer me ensinar com isso. Porque, irmãos, Deus não permite a dor à toa. Toda prova tem um propósito. Toda luta tem uma lição. E ali, naqueles dias de silêncio e oração, eu entendi que Deus estava me tirando de um lugar que não era para mim, para me levar para algum lugar melhor. Não era sobre eu ser feliz sozinha, era sobre eu ser feliz nele. Um dia depois de algumas semanas eu estava lendo a Bíblia no meu quarto, e parei no Salmo 30, 5,
porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquilo me tocou fundo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Não era uma promessa de que tudo ia ser fácil, mas era uma certeza de que a dor não ia durar para sempre. E foi assim, aos poucos, que Deus foi restaurando o meu coração. Não foi do dia para a noite. Teve dias que eu ainda acordava com aquele aperto no peito, com aquela dúvida: será que eu fiz certo? Mas toda vez que isso vinha, eu orava: Senhor, se foi erro meu, me mostra. Mas se foi a tua vontade, me dá forças para seguir. E a paz vinha. Deus não deixa a gente sem resposta quando a gente busca dele com sinceridade. Hoje, quando olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não só me tirou daquele relacionamento, como também me mostrou que eu não precisava ter medo de começar de novo. Porque, irmãos, Deus não é Deus de segunda chance, Ele é Deus de nova criação. Ele não conserta a gente por fora, Ele transforma a gente por dentro. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje. Pode ser um casamento difícil, uma traição, uma decepção, uma doença, uma perda. Mas eu sei uma coisa: Deus não está surdo para suas lágrimas. Ele vê, Ele ouve, e no tempo dele, Ele age. Não desista antes da hora dele. Não tome decisão no desespero. Espera nele. Confia nele. Porque no final, a gente vai ver que tudo aquilo que o inimigo quis usar para nos destruir, Deus usa para nos fortalecer. E para quem está pensando: mas e agora? Como eu vou confiar de novo? Eu te digo: começa devagar. Começa orando. Começa lendo a palavra. Começa falando com quem você confia na Irmandade. Não precisa ter pressa. Deus não tem pressa. Ele está contigo em cada passo. Hoje eu posso dizer que sou uma mulher diferente. Não porque eu superei sozinha, mas porque Deus me seguiu de perto em cada lágrima, em cada oração, em cada noite sem dormir. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Então, irmão, irmã, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que acabou. Porque enquanto você tiver fé, enquanto você buscar a Deus de verdade, nada está perdido. Deus é especialista em fazer coisas novas, Isaías 43, 19. E Ele não vai parar no meio do caminho com você. Que Deus abençoe a vida de cada um que leu até aqui. Se esse testemunho te tocou, deixa um glória a Deus nos comentários. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança, compartilha. E se você está passando por uma prova e precisa de oração, manda uma mensagem que a Irmandade vai estar aqui para interceder por você. Porque no final das contas, a gente não foi feito para carregar o fardo sozinho. A gente foi feito para confiar em aquele que carrega a gente. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a vitória que só Ele pode dar. Amém. E foi assim, irmãos, que eu aprendi uma lição que nunca mais esqueci. Deus não nos abandona, mesmo quando a gente acha que está tudo perdido. Porque olha, eu já pensei que minha vida tinha virado um deserto sem saída. Já achei que o meu coração ia ficar para sempre aquele pedaço partido, que nenhuma oração ia adiantar. Mas o Senhor, na sua misericórdia, foi me mostrando que Ele não trabalha no nosso tempo, não. Ele trabalha no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Depois que eu voltei para casa dos meus pais, não foi fácil não. Teve noite que eu acordava com o peito apertado, pensando: será que eu fiz certo? Será que eu devia ter aguentado mais? Mas aí eu lembrava do sonho, da voz que me falou tão claro, e eu sabia que não era imaginação minha. Era Deus mesmo. Porque quando Deus fala, irmãos, a gente sente no espírito. Não é como palavra de homem que às vezes a gente duvida. Não. É uma certeza que queima por dentro, que a gente não consegue ignorar. Meus pais, coitados, sofreram junto comigo. Minha mãe, principalmente, que é uma mulher de muita oração, ela chorava comigo, mas também me fortalecia. Ela falava: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que você visse a verdade, é porque Ele tem um propósito maior para sua vida. E meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, mas de muita sabedoria, ele só dizia: confia em Deus e espera nele. O resto, Ele resolve. E foi o que eu fiz. Os primeiros meses foram difíceis, claro. A Irmandade sabia do que tinha acontecido, mas ninguém me julgou, não. Pelo contrário, as irmãs me abraçavam, oravam por mim, me davam força. Teve até uma irmã mais velha, a irmã Maria, que já partiu para a glória, mas Deus a tem em sua paz, que me chamou num canto e falou: Júlia, minha filha, o que o inimigo quis para mal, Deus vai transformar para bem. Você vai ver. E eu guardava essas palavras no coração como um tesouro. Com o tempo, eu comecei a entender que Deus estava me preparando para algo novo. Não era só para eu sair de uma situação ruim, não. Era para eu crescer na fé, para eu aprender a depender dele de verdade. Porque, irmãos, a gente só conhece a força de Deus quando a gente está fraco.
Quando a gente não tem mais para onde correr, aí a gente descobre que os braços dele estão abertos, esperando a gente se jogar neles. E foi nesse tempo de espera, de cura, que eu comecei a servir mais na obra. Antes eu só ia aos cultos, participava das reuniões, mas não tinha aquele envolvimento de verdade. Mas depois que passei por essa prova, eu senti um desejo novo de estar mais perto da irmandade, de ajudar, de ser útil. Comecei a visitar as irmãs doentes, a participar dos grupos de oração, a dar meu testemunho para as moças mais novas, para elas não caírem nos mesmos enganos que eu quase caí. Porque olha, irmãos, o inimigo é trapaceiro. Ele não vem com chifre e rabo, não. Ele vem com um sorriso bonito, com palavras doces, com promessas que a gente quer ouvir. Mas se a gente não tiver os pés firmes na palavra, se a gente não buscar a Deus de verdade, a gente pode cair sem nem perceber. E eu não quero que nenhuma irmã minha passe pelo que eu passei. Não por malquerença não, mas porque eu sei o quanto dói. Hoje eu posso dizer que Deus restaurou a minha vida de uma forma que eu nem imaginava. Ele me deu paz no coração, me deu uma nova esperança, me deu até um novo propósito. Não é que eu esqueci o que aconteceu não. Mas Deus me deu força para perdoar, para seguir em frente, para não deixar o amargor morar dentro de mim. Porque guardar rancor, irmãos, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Só a gente que se destrói por dentro. E tem mais uma coisa que eu aprendi: Deus não fecha uma porta sem abrir outra. Pode demorar, pode doer, pode parecer que não vai dar certo, mas se a gente confiar em Ele, Ele vai abrir caminhos que a gente nem sonhava. Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, Isaías 55, 9, e o que pra gente parece o fim, pra ele é só o começo de algo melhor. Hoje eu sou uma mulher mais forte na fé, não porque eu sou forte não, mas porque eu sei que a minha força vem dele. Eu sei que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E se ele permitiu que eu passasse por essa prova, foi porque ele sabia que eu ia sair mais próxima dele, mais dependente dele, mais grata por cada bênção. Então, irmão e irmã, se você está lendo isso e está passando por uma luta que parece não ter saída, eu quero te dizer, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que você não merece ser feliz, que você não merece a bênção de Deus. Porque você merece sim. Todo filho de Deus merece a vitória que ele já preparou. Ore, busque a Deus de verdade. Não só com palavras não, mas com o coração. Peça para ele te mostrar o caminho, mesmo que seja um passo de cada vez. E acredite, Deus vai te surpreender, porque Ele é fiel, Ele não mente, e o que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele fortaleça quem está fraco, console quem está triste e abra os olhos de quem está perdido. E se esse testemunho te tocou de alguma forma, não guarda para você não. Compartilha para que mais irmãos possam ser edificados, possam encontrar esperança onde parece que não tem mais. Porque no final das contas, a gente não foi feito para viver sozinho. A gente foi feito para viver na presença de Deus, cercado pela irmandade, caminhando juntos rumo à vida eterna. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Amém.